Aqui no canal eu faço diversos vídeos testando muitos jogos em vários celulares. E uma das maiores perguntas que eu vejo é qual a melhor opção de celular comprar ter R$1000 para games. Por isso no vídeo de hoje eu separei uma lista com as 7 melhores opções para vocês estarem comprando agora em 2026. Celulares esses que já entregam tela Super AMOLED com qualidade simplesmente absurda. Já tem processadores potentes que vão conseguir rodar a maioria dos games que a gente tem atualmente. E o melhor de tudo, tem uma opção de celular, velho, que tem bateria de 7000 mAh. Ou seja, vai durar o dia inteiro tranquilamente. Por isso, velho, sem dúvidas, agora pro início de ano, essa sem dúvidas é a melhor lista. E sem mais enrolações, o link de todos os celulares citados vão estar aqui na descrição. Não esquece de se inscrever, deixar o like e sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começando pela primeira opção dessa lista, temos o Samsung Galaxy A07. Galera, nesse celular a Samsung mandou bem demais. Afinal de contas, o seu antecessor, o Galaxy A06, tinha metade da potência que esse celular tem. Basicamente aqui a gente tem um celular que vem com duas versões de armazenamento, sendo 128 GB e 4 GB de memória RAM, que infelizmente 4 GB de memória RAM para jogos deixa um pouquinho a desejar, mas ele tem a versão com 256 GB e 8 GB de memória RAM. A diferença de preço de um para outro é muito pouca. O com 128 GB e 4 GB de memória RAM tá na faixa dos seus R$600, enquanto a sua outra versão tá na faixa dos seus R$700, o que, cara, mano, a diferença de preço é muito pouca em relação a desempenho. Além disso tudo, esse celular entrega uma tela IPS LCD de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, garantindo uma qualidade de imagem muito boa, principalmente para a faixa de preço desse celular. Ele consegue entregar uma qualidade de imagem excelente. Além de tudo isso, galera, ele conta com uma câmera principal de 50 megapixels e uma frontal de 8 megapixels. No geral, não vai ser as melhores qualidades de câmeras, mas como é um celular da Samsung, principalmente nessa faixa de preço, ele consegue até entregar qualidade de fotos e gravações de vídeo em ambientes mais claros com a qualidade razoável, não deixa a desejar nesse quesito. Mas para câmeras, galera, ele não é tão potente. Além disso tudo, galera, esse celular ele já conta com 5000 mAh de bateria, ele suporta carregamento de até 15 watts e, velho, ele tem a resistência IP54, oferecendo uma certa resistência à água e poeira. De processador, esse celular ele conta com o MediaTek Helio G99, que é um processador que faz cerca de 400 mil pontos no AnTuTu. É um processador assim muito potente, ele consegue rodar diversos games que a gente tem atualmente, até alguns jogos ali mais pesados ele consegue rodar com os gráficos no baixo, mas assim, velho, é um celular que pelo preço que ele tá atualmente, ele consegue entregar um conjunto de câmeras que relativamente não é tão bom, mas ele tem um processador que é excelente, ele tem uma tela também que é muito boa. O conjunto geral em si, pelo seu preço, velho, acaba sendo uma excelente opção na faixa que ele tá hoje. Outra opção que a gente tem, velho, que é uma opção de uma marca que muita gente gosta, e eu particularmente dou um ponto positivo para esse celular, sem dúvidas é pelo quesito da bateria, que no caso é o Moto G15. Basicamente ele já tem uma tela maior, ele traz uma tela IPS LCD de 6,72 polegadas, ele tem um acabamento em couro vegano que dá aquele charme no celular, deixa o celular mais bonito do meu ponto de vista, com cara de celular premium. Além de tudo isso, galera, ele vem com um processador um pouco menos potente, que no caso é o MediaTek Helio G81 Extreme, que é um processador mais simples. Aqui eu diria que é uma opção para você que quer rodar alguns games mais leves, vai rodar ali redes sociais, entendeu? E outros aplicativos mais tranquilos. Para jogos aqui, ele deixa um pouquinho a desejar, afinal de contas é um processadorzinho bem de entrada mesmo. Outra coisa que esse celular tem são as versões. Basicamente ele tem a versão com 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Ele também tem a versão com 4 ou 8 GB de memória RAM e ele suporta cartões de memória de até 1 TB, o que acaba sendo um ponto muito positivo do Moto G15. De câmeras, galera, o Moto G15 ele acaba trazendo uma parada que eu gosto bastante, que é a questão da nitidez. Ele tem câmeras bem mais nítidas do que o do Samsung Galaxy A07. Basicamente aqui a gente tem uma câmera de 50 megapixels, a principal, uma ultra wide de 5 megapixels e uma frontal de 8 megapixels. Em ambientes mais iluminados, vai ser um celular que vai se entregar uma qualidade de câmera muito boa. E outro motivo também de eu indicar esse celular, galera, sem dúvidas, é a sua bateria. Afinal de contas, esse celular ele vem com uma bateria de 5200 mAh, o que vai durar o dia inteiro somente com uma única carga, velho. Por isso, indico demais o Moto G15. E outra coisa, galera, que é um ponto muito positivo desse celular também, é o seu preço. Atualmente o Moto G15, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá na faixa dos seus R$615, o que é um preço excelente, principalmente para esse celular aqui. Agora
Agora subindo um pouco mais de nível, galera, uma opção, velho, que tá com preço muito bom. Esse celular aqui provavelmente logo ele vai acabar o seu estoque, que é o Samsung Galaxy A16 4G. Basicamente, galera, esse celular em comparação com o A17 que lançou recentemente, eles são idênticos, mudam muita pouca coisa. A Samsung mudou muita pouca coisa em relação ao seu novo lançamento e por isso que o A16 4G ele ainda continua compensando demais. Aqui a gente já tem um celular que vem com uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz, entregando cores mais vívidas e melhor brilho e contraste. Ele acaba sendo bem superior ao primeiro celular dessa lista, que no caso é o Galaxy A07, afinal de contas aqui a gente tem uma tela Super AMOLED. Em quesito de cores, são cores muito mais brilhantes e com muito mais contraste, principalmente no celular nessa faixa de preço. Já de câmeras, ele vem com uma câmera de 50 megapixels que grava em 1080p a 30 fps e uma frontal de 13 megapixels que acaba entregando fotos bem nítidas e com uma excelente qualidade de imagem. Já no quesito armazenamento, esse celular também conta com suas duas versões, sendo 128 GB e 4 GB de memória RAM, e ele também conta com 256 GB e 8 GB de memória RAM. Aí fica na balança qual é a melhor opção para você estar comprando hoje em 2026. A bateria aqui, galera, acaba sendo um pouco menos, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e suporta carregamento rápido de até 25 watts, porém ele vem com um carregador de 15 watts. Ele também conta com o mesmo processador do A07, que é o MediaTek Helio G99, então para games você vai conseguir rodar todos os jogos que o Galaxy A07 consegue rodar, porém com uma qualidade de imagem um pouco melhor, afinal de contas a gente tem uma tela Super AMOLED. E o preço desse celular, galera, é muito pouca diferença. Esse celular atualmente ele tá na faixa dos seus R$800, chegando a R$900 em alguns momentos, então, velho, vale muito a pena você olhar também essa outra opção, que no caso é o A16 4G. Outra opção que a gente tem, que acaba sendo um pouco mais potente, é o Samsung Galaxy A16 5G. Aqui a gente mantém basicamente a mesma construção ali do A16 4G, câmeras, bateria, tela, é tudo a mesma coisa. A única diferença do A16 5G, ele acaba sendo no processador. Afinal de contas, esse celular aqui, galera, ele vem com o Exynos 1330, que é mais potente do que o processador MediaTek Helio G99. Afinal de contas, galera, esse celular ele faz 420 mil pontos no AnTuTu. Você vai conseguir uma performance melhor em alguns games e até em alguns outros aplicativos. Ele também tem uma diferença muito razoável no quesito preço. A diferença de preço do A16 4G para A16 5G acaba sendo bem pequena e muito atrativa ali para quem quer um processador Exynos que vai rodar alguns games a mais. Agora indo para a quinta opção, a gente tem sem dúvidas um dos celulares mais completos e eu coloco ele na segunda opção como a melhor opção para você estar comprando na faixa dos R$1.000, que é basicamente o Moto G35. Esse celular, galera, eu comprei, testei aqui no canal, fiz vídeo para vocês e é um dos celulares que eu mais gostei. Afinal de contas, galera, que a gente tem um celular que tem uma tela IPS LCD de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. No sentido nitidez e qualidade de imagem, por mais que seja uma tela IPS, ele consegue entregar uma qualidade de imagem muito boa. E é uma parada que eu particularmente gostei demais, foi no quesito da qualidade de imagem que o Moto G35 consegue entregar. E armazenamento, galera, ele também tem duas versões, sendo 128 GB e 4 GB de memória RAM ou 256 GB e 4 GB de memória RAM. Isso aqui acaba deixando um pouquinho a desejar, mas por incrível que pareça, galera, é um celular muito potente, ele consegue rodar muita coisa tranquilamente. O processador desse celular, galera, ele conta com o Unisoc T712, que é um processador muito potente, ele consegue rodar a maioria dos jogos que a gente tem atualmente com uma qualidade de imagem muito boa. De câmeras, galera, aqui a gente já tem um ponto muito positivo, afinal de contas ele vem com uma câmera principal de 50 megapixels e uma frontal de 16 megapixels. As câmeras desse celular são muito boas para a faixa de preço que ele tá. Ele consegue entregar fotos muito nítidas, uma gravação com a qualidade de imagem também excelente, que é uma parada que eu particularmente gostei demais, foi a qualidade de gravação que o Moto G35 consegue entregar. Para vídeos e fotos, ele é uma excelente escolha no meu ponto de vista. Outra vantagem que esse celular também tem é que ele tem uma bateria de 5.000 mAh, que é casual, todos os celulares que a gente tem 5.000 mAh, porém, galera, ele tem um diferencial, afinal de contas é o único celular dessa lista que vem com um carregador de 18 watts, sendo um carregador um pouco mais potente, que vai te entregar uma velocidade mais rápida na hora de carregar o celular. Então, nesse conjunto geral, o Moto G35 ele acaba sendo minha segunda opção para 2026, com uma das melhores opções para vocês estarem comprando agora. E sendo o celular da Motorola, que eu sei que muita gente curte, ele é uma opção que eu indico demais para vocês estarem comprando. Agora indo para nossa sexta opção, uma opção de celular lançamento que lançou recentemente, velho, que é uma opção que tá sendo muito boa, que no caso é o Xiaomi Redmi 15 4G. Aqui a gente basicamente tem um celular que vem com uma tela de 6,9 polegadas Full HD+, com taxa de atualização de 144 Hz.
Hz. É o primeiro celular dessa lista que tem 144 Hz em uma tela, ou seja, vai ser uma tela muito fluida, vai te entregar uma qualidade de imagem também muito boa. Agora de processador, galera, esse celular ele vem com o processador Snapdragon 685. Cara, eu já tive celular com esse processador, porém, velho, ele serve para games mais leves / medianos. Para alguns jogos mais pesados, ele deixa um pouquinho a desejar. Afinal de contas, é um processador equilibrado para você que usa emuladores, você consegue rodar com muita tranquilidade, mas não é um processador tão potente. Se fosse um Snapdragon 695 nesse celular, cara, sem dúvida seria uma das melhores opções para 2026. Mas outra vantagem que esse celular tem, galera, é que basicamente ele conta com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, e ele também tem a versão com 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM. Nas câmeras, galera, esse Xiaomi aqui, ele não manda tão bem, não é um celular que vai te entregar uma qualidade de imagem tão boa. Afinal de contas, ele tem uma câmera de 50 megapixels e 8 megapixels na frontal, mas no quesito câmeras, ele deixa muito a desejar mesmo. Em todos os testes que eu vi, não é um celular que eu recomendo para você que quer uma câmera de qualidade, mas ele tem um ponto sim muito forte, que no caso é a sua bateria. Para você que trabalha, estuda, precisa de um celular no dia a dia que tem uma bateria muito boa, aqui é uma excelente opção. Afinal de contas, esse celular ele tem 7000 mAh, que vai durar o dia inteiro tranquilamente, um dia ou até 2 dias. Afinal de contas, são 7000 mAh, e ele também conta com um carregador de 33 watts, galera, que vai carregar o celular muito rápido. E o preço dele atualmente ele tá na faixa dos seus R$800. Você encontra ele lá na Shopee. O link vai estar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em estar comprando para bateria e uso do dia a dia, ou para você que trabalha, eu indico demais esse celular. Agora indo pro último celular da nossa lista, e sem dúvidas a nossa melhor opção, velho, que eu indico demais, e é um celular que tá muito barato agora em 2026, é o Xiaomi Redmi Note 14. Esse celular, galera, no meu ponto de vista, ele é muito completo. Aqui a gente tem um celular que tá custando na faixa dos seus R$1000, e em alguns momentos ele pode passar o orçamento, chegar a R$1.200, mas é um celular que compensa demais. Afinal de contas, galera, esse celular ele vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, oferecendo uma das melhores qualidades de imagem da categoria. O processador desse celular aqui, galera, é um MediaTek Helio G99 Ultra. Ele entrega um desempenho muito parrudo, principalmente para games e para você que vai jogar alguns games mais pesados, e até também para emuladores. Ele acaba sendo uma excelente opção no meu ponto de vista. De armazenamento, esse celular também tem duas versões, sendo 128 GB e 6 GB de memória RAM, então a sua versão base acaba sendo um pouco mais potente também. E ele também tem a versão com 256 GB e 8 GB de memória RAM. De câmeras, galera, ele tem uma câmera principal de 108 megapixels e frontal de 20 megapixels. No meu ponto de vista, esse celular entrega câmeras muito boas, principalmente em nitidez, gravação de vídeo. Para você que gosta de tirar fotos, cara, esse celular é uma opção excelente. Afinal de contas, é um celular muito bonito e alinhado a todos esses quesitos, ele acaba sendo uma baita opção. Sobre a bateria desse celular aqui, galera, ela não deixa a desejar em quesito nenhum. Afinal de contas, a gente tem uma bateria de 5500 mAh alinhada a um carregador de 33 watts, ou seja, vai carregar muito rápido. É uma bateria que vai durar um dia inteiro tranquilo. Então, nesse quesito, é um celular que tem um conjunto em si muito completo para a faixa dos R$1000. Por isso que eu deixo ele como a minha primeira opção. E, galera, basicamente esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham curtido. Já se inscreve aqui no canal, comenta aí embaixo qual é a melhor opção dessa lista de celulares. Comenta também qual celular você tá usando nesse momento aqui. Eu gosto de saber quais são os celulares que vocês usam. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e fui!